Ao Dr. Helder Magno da Silva, Procurador da República, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, substituto, membro da Força Tarefa do Ministério Público Federal para atuação imediata. Dr. Helder, com a palavra por 20 minutos. Obrigado. Saúdo a todos, na pessoa do presidente dessa mesa, e também das minhas colegas aqui, Andressa e Cinti, que muito contribuem com esse debate e com quem já tem tido a oportunidade de conversar, de convergir e divergir em outros momentos. E agradeço a Dom Helder pelo convite, muito importante estar aqui. Eu só fico preocupado de parecer da minha fala que eu estou vindo aqui como a força do mal, porque eu vou divergir muito. Eu divergir muito, e talvez seja esse o meu papel mesmo, apresentar algumas divergências sobre vários temas que foram tratados aqui. Mas para chegar lá, para chegar nesse ponto de divergência, eu gostaria de também, eu não tenho muita afeição pelo uso de tecnologias, acabei não trazendo, mas vou tentar suprir, não trazendo no PowerPoint, mas vou tentar suprir isso, buscando de uma forma, ser um pouco mais didático. Pois bem, o Ministério Público Federal, nesse contexto, teve várias ações. Antes de chegar lá, eu quero registrar um dos primeiros momentos de atuação do Ministério Público Federal, ainda não os colegas aqui de Minas Gerais, mas os colegas do Espírito Santo, juntamente com o MPT, com o MP do Espírito Santo, atuaram e tomaram da Samarco, ainda em 15 de novembro de 2015, um termo de compromisso socioambiental preliminar. Esse termo de compromisso socioambiental preliminar, ele é um germe que trouxe e impôs às empresas, a Samarco, várias obrigações, no sentido de adotar as medidas necessárias para resolver parte dos problemas que estavam. A pluma de lama, nesse momento, não havia chegado ainda até o Espírito Santo. E os colegas de lá se anteciparam. Na sequência, foi firmado também lá um aditivo. Como eu vou falar no eixo socioeconômico, isso é muito importante porque a partir desse termo aditivo é que se pensou nos pescadores, nos trabalhadores como pescadores, garimpeiros, nos ribeirinhos de um modo geral, que tiravam sua vida do rio e ficaram de uma hora para outra sem meios de sobrevivência. Trabalhadores informais que não tinham os seus direitos, não tinham a quem recorrer. E dentre esses, a partir desse termo aditivo ao TCSP, que é o Termo de Compromisso Socioambiental Preliminar, é que criou-se para a Samarco uma obrigação de instituir uma espécie de uma ajuda de custo emergencial, que ficou conhecido como cartão, entre os atingidos. É claro que depois houve um mau uso dessa distribuição de cartão. Quando a gente vai a campo, a gente percebe que houve uma falta de critérios na distribuição e atingidos foram colocados contra atingidos. Esse é um problema sério que gerou a partir dessa atuação, que mais tarde a gente vai tratar disso. Bom, e é interessante porque nesse meio termo, ainda não falando das ações propostas, entre os que seriam beneficiários desse cartão, desse auxílio emergencial, nós temos os faiscadores. Na região de Mariana até Rio Doce e Santa Cruz do Calvário, é muito comum a atividade dos faiscadores. O que são os faiscadores? São uma comunidade tradicional, são pessoas, são ribeirinhos que têm um modo de vida tradicional. Eles garimpam com a bateia. Eles vão lá para o rio e garimpam, tentam encontrar o ouro de uma forma totalmente artesanal. A Samarco, quando instada a
pagar também esse auxílio emergencial aos pescadores, simplesmente disse que a atividade deles era ilegal. E, na verdade, deixou-os à deriva, deixou-os sem uma solução. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, diante dessa situação, expediram uma recomendação. Então, mais uma ação dos Ministérios Públicos para que as empresas, ou no caso, para que a empresa, a Samarco, reconhecesse os direitos dos faiscadores à reparação integral, começando pelo auxílio emergencial. Estou fazendo essa consideração para vocês, porque eu quero contar para vocês uma coisa. Até hoje, a maioria dos pescadores de Rio Doce e Santa Cruz do Calvário não recebem esse auxílio emergencial. Na verdade, é provável, a gente está numa fase de negociação, é provável que eles que recebam a partir de 22 de dezembro. Mas são negociações muito árduas, em que a Renova, na verdade, criada a partir do TETAC, não funciona como deveria, porque, em verdade, ela funciona numa lógica empresarial, uma lógica de empresa, em que trata os atingidos não como sujeitos de direito, mas trata os atingidos de um modo geral, os vê, os enxerga todos como possíveis aproveitadores. E a gente sabe que em direito, má fé não se presume, o que se presume é a boa fé. E muitas das vezes o trabalhador que é um pescador, como que ele vai ter prova daquela atividade que ele fazia? Então percebam, não tem como você trazer documentação desse tipo de atividade. Em regra, são trabalhadores não documentados. Pois bem, dito isso, cito esses exemplos de atuação para chegar no ponto principal, talvez, que é a ação, além da ação penal que o Ministério Público Federal propôs e que tramita na Seção Judiciária de Ponte Nova, o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública. Essa ação civil pública está à disposição dos senhores, é acessível na internet todo o conteúdo dela. Ela tem, a inicial tem 359 páginas, e eu gostaria de deixar claro para os senhores que nas folhas 11 a 15, o Ministério Público Federal deixa bem claro que o TETAC firmado pelos entes federativos, pela União, Estado do Espírito Santo e Estado de Minas Gerais, foi muito aquém daquilo que deveria chegar. Sem contar que o Ministério Público Federal cuida de demonstrar à nação que o Ministério Público Federal foi bypassado. As reuniões realizadas para negociar esse TETAC foram feitas todas em Brasília, ou em sua maioria, e o Ministério Público Federal em Minas Gerais era convidado de véspera. E não havia como o Ministério Público Federal se preparar para estar lá para uma reunião para discutir o TETAC. O fato é que os senhores lendo a ação civil pública, a inicial da ação civil pública, vocês poderão ter ideia disso. E, na verdade, também no seu mérito, o TETAC ele não atendeu ao que aos seus procedimentos, não atenderam, por exemplo, o que é principal, o que o Ministério Público Federal entende como principal desse processo, que é a centralidade do sofrimento das vítimas, a centralidade do sofrimento do atingido. Porque o atingido, ele precisa participar desse processo. Então, em verdade, o que eu preciso mostrar para vocês aqui hoje é o déficit de participação que se percebe em acordos, por exemplo, como o TETAC, na engenharia que foi estabelecida pelo TETAC da governança, no CIF, na Renova, na forma de constituição da própria Renova, os atingidos não têm voz, não têm vez. Ou a voz que é dada é uma voz mínima, porque ele é mantido como um ser invisível. E vou trazer para vocês daqui a pouco alguns exemplos, algumas situações de atingidos, porque para além daqueles que tiveram a lama na sua casa,
A gente tem várias situações de pessoas que sofreram danos sobre danos, ou pessoas que, em princípio, não foram atingidas pela lama, a exemplo dos moradores do Parque de Exposições de Barra Longa, que eram pessoas, é uma área mais pobre da cidade de Barra Longa. E o que foi feito pela Samarco e o município de Barra Longa? Pegou-se a lama que estava no centro da cidade, na praça, onde moravam as pessoas mais ricas da cidade, e se colocou no parque de exposições e no campo de futebol. Para além de deixar ainda mais prejudicada a cidade, porque ficaram sem o parque de exposições e ficaram sem o campo de futebol, as pessoas que moravam ali naquele entorno, cerca de 8 famílias, tiveram que passar a conviver com o fedor, com o mau cheiro daquela lama. E o que é pior, depois começaram a fazer obras de contenção daquela lama, obras inclusive fiscalizadas pelos órgãos ambientais, com as pessoas ali do lado. Toda a poeira, todo o mau cheiro resultante do revolvimento dessa lama. E, na verdade, havia uma atuação da Renova sem a continuidade dessa obra, sem promover uma remoção temporária dessas pessoas. Um caso que evidencia a não mais poder, racismo ambiental, claramente, porque exatamente as pessoas mais pobres foram atingidas. Pois bem, essas situações eu vou pontuando, vou colocando vocês a par, o tempo é curto, eu vou tentar focar nos pontos principais. Após a propositura da ação civil pública do Ministério Federal, como já pontuado pela Andressa, houve audiência de conciliação, e a partir dessa audiência de conciliação, aliás, antes disso, o TETAC, ele havia sido homologado pelo TRF da primeira região, e o Ministério Público Federal conseguiu que fosse anulada essa homologação do TETAC. Nesse caso, por um vício formal, porque houve homologação já na segunda instância, sem passar pelos dias da primeira instância, e sem que o Ministério Público Federal fosse ouvido da forma adequada. Sem que o Ministério Público Federal fosse ouvido da forma adequada. Então, esse é mais um ponto importante para essa discussão. Bom, diante desse quadro, de início, como as empresas estavam conseguindo esse diálogo com os órgãos do Executivo, obviamente que não havia interesse em discutir com os Ministérios Públicos, seja o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal, para se buscar uma solução para o caso. Importante perceber que, para as empresas que têm suas ações em bolsa, é muito negativo a existência de uma ação que cobra 155 bilhões em indenização. Então, é verdade que assim, interessa muito às empresas, eu acredito, uma solução negociada para esse conflito. Para o conflito ou os conflitos resultantes do desastre. Pois bem, a partir daí os colegas capitaneados, nós somos capitaneados aqui na Força Tarefa pelo colega José Adércio Leite Sampaio, que eu acredito que deve ser conhecido de muitos de vocês, que é professor dessa casa, capitaneados pelo colega José Adércio, o Ministério Público Federal firmou com as empresas um TAP, que é um termo de ajuste preliminar, visando a celebração futura, eventual e futura de um TAC final. Com esse TAP foram contratados experts, como já apontado pela Andressa, para três eixos principais. Ela já disse da Rainbow e da Lactec. Havia sido contratada também uma terceira empresa ou estava em vista de ser contratada, ou seria contratada uma terceira empresa para fazer o diagnóstico socioeconômico. Ocorre que se percebeu o Ministério Público Federal provocado pela sociedade civil, por diversos órgãos das diversas universidades e movimentos sociais, percebeu-se que essa empresa ela já tinha tido contratos com uma das outras empresas e isso a contraindicava.
E a partir daí, o Ministério Público Federal, agora já capitaneados pelo meu colega Edmundo Dias e pelo colega do Ministério Público Estadual, André Sperling, começou-se uma discussão, abriu-se realizamos um workshop, criamos um GT e abrimos uma discussão com as empresas, com vistas a se firmar um termo aditivo a esse TAP, em que se conseguisse, se lograsse alterar aquela situação que a gente tinha, e a nossa grande crítica, porque a crítica maior, uma das grandes críticas que padece o TETAC, e a estrutura criada pelo TETAC, é a falta de participação, é o déficit de participação popular, é o déficit de participação dos atingidos. Então, nós buscamos, a partir desse termo aditivo, criar mecanismos para que os atingidos possam ser ouvidos nesse processo.